Bom dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago, você já sabe, sua primeira notificação do dia é sempre 5 da manhã. Aqui no Canto, já peço para você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe, se inscreva, a gente tá bem perto aí da meta de 102.800, seu apoio é fundamental. Meus amigos, começando primeiro com a entrevista de Gustavo Vieira, todos os créditos ao Globo Esporte, entrevista que Gabriele Gomes fez. A gente já trouxe alguns trechos aqui, mas a gente agora vai trazer uma parte maior da entrevista e, claro, os créditos são do Globo Esporte, entrevista de Gabriele. Gustavo Vieira falou sobre muita coisa. Interessante que hoje, 30 de dezembro, é o último dia do contrato de Gustavo e vemos e convenhamos tudo e mais um pouco, né? Tudo indica para que ele continue de fato no Sport Clube Vitória. Tudo aponta para o fato de que ele vai continuar no Vitória. Isso não é informação, mas a gente não teve absolutamente nenhuma especulação de absolutamente nenhum nome de diretor. Confira o que Gustavo Vieira falou, lembrando, eu ainda vou falar aqui sobre orçamento e algumas outras informações, tá? Compartilhe, deixa o like, se inscreva e confira o que Gustavo Vieira falou na sua tela agora. Dos 8 atletas que nós trouxemos, 4 se tornaram bem relevantes no processo de arrancada, 4 deles. 2 deles sofreram um pouco mais por causa das trocas de treinadores. Eles foram pensados para se jogar num formato em que Carpini e Carille gostavam mais. E depois, com a chegada do Jair, o Jair encaixou um time que foi importantíssimo na arrancada, em que aquelas funções já não eram tão necessárias. Todos esses jogadores chegam à Vitória com um contrato ou médio ou longo e sem qualquer tipo de investimento, porque naquele momento não havia recursos. Não houve nenhum valor investido, não houve R$1 investido naquele meio do ano. E ainda assim, a gente conseguiu colocar 4, 5 titulares, né, 4 especificamente, talvez o outro pudesse ser, de 11 que jogam. Então, por isso que eu acho que o resultado foi positivo daquele movimento. Agora, em relação aos jogadores estrangeiros, eu remonto também ao desafio daquele momento, e eu até expliquei em algumas entrevistas, Gabi, você tinha um mercado brasileiro que estava limitado porque já era 14ª, 15ª rodada, se eu não me engano, e os principais jogadores brasileiros já tinham feito 7 partidas por suas equipes nacionais. Isso, por regulamento, já os impede de mudar de equipe no Brasil. Então, 98% dos atletas não poderiam ser recrutados. E aqueles brasileiros que estavam disponíveis e aqueles que estavam dispostos a voltar ao Brasil, eles pediam um volume financeiro muito alto, eles se sentiram muito valorizados. E na nossa avaliação naquele momento, esses atletas não tinham o valor que eles haviam pedido. Nós tínhamos urgência, não tínhamos dinheiro, eles pediam muito, muito recurso para vir, então nós tivemos que ser criativos. A chegada do Romarinho naquele momento foi, coincidiu especificamente com a presença de Fábio Carille. Fábio Carille, ao adentrar aqui no Barradão, nas movimentações de mercado, o clube Vitória já tinha feito alguns movimentos e é natural, é comum, isso aos olhos de todos, que treinadores chegam e queiram colocar suas demandas para poder ter resultados que interessam a todo mundo. E o Romarinho foi uma colocação de Fábio Carille, que num primeiro momento a gente se colocou um pouco reticente diante da idade, que era uma idade que a gente entendia um pouco mais avançada, diante do mercado em que ele atuava, diante de algumas características que a gente talvez buscasse, que a gente tivesse alternativas naquele momento. Mas também é comum, no ambiente de clube, na chegada de um treinador novo, em que você tem a expectativa e a esperança que aquele treinador vai vingar, que você tenha que entrar numa tratativa com ele, né? Então o Romarinho chegou, naquele momento, muito influenciado pela participação, pela influência de Fábio Carille. Na medida em que Fábio Carille não estava mais com a gente, sinceramente, acho que a gente agiu muito rápido, a gente entendeu que o Romarinho deixaria de contribuir com o nosso projeto esportivo e resolveu da melhor maneira possível, rapidamente, com poucos custos para o Vitória, com mais oportunidades para os atletas que estavam aqui, com mais foco que os atletas estavam aqui. E muito foi criticada a situação inusitada do Vitória de colocar, depois da demissão do Fábio Carille, colocar o Rodrigo Chagas, ele faz um jogo, ele é efetivado e poucos dias depois, 3 dias depois, chega o Jair Ventura. Na sua avaliação, você acha que houve uma precipitação de efetivar o Rodrigo Chagas para depois trazer um novo treinador que tirasse o Vitória dessa degola da zona de rebaixamento? Nós vivemos um momento excepcional naquele momento, que inclusive motivou a saída de Fábio Carille. E, naquele momento, o que era importante era contar com todas as forças que o Vitória tinha. E a principal força que o Vitória tem é a torcida, é o Barradão.
é o clima do Barradão e a torcida engajada. Então, o Rodrigo Chagas, naquele momento, ele atendeu ao chamado emergencial, entregou um bom resultado contra o Atlético Mineiro, que nos devolveu, no mínimo, a autoestima naquele momento, que era necessário, e que o trabalho dele se mostrou inicialmente promissor. E esse início promissor, nós entendemos que era devido à oportunidade para que ele continuasse. E ele continuou. Na medida em que o trabalho engasgou um pouco, a gente agiu rapidamente, como eu te disse, é importante essa ação rápida, e nessa ação rápida nós trouxemos o Jair Ventura. Dadas as dificuldades, nós fizemos um mercado possível que entregou resultados a custo zero. Eu acho que, na medida em que eu consegui pessoalmente ter mais participação, especialmente nas decisões de comando técnico, a gente conseguiu priorizar um profissional que é o Jair Ventura, que mais do que ele em si, mas que foi capaz de entregar e de fazer uma equipe competitiva, e competitiva que eu digo buscar o resultado em conexão com a torcida. Então acho que isso também é um bom acerto. Nós nos impusemos o desejo, a vontade, um bom planejamento para 26, que é ter a maioria desses atletas já integrados no início do ano, a maioria possível. A gente tem um planejamento inicial, isso qualquer mercado se faz assim. Você faz um desenho inicial e vai ajustando conforme os acontecimentos. Nós perdemos o nosso lateral direito, que nós estamos buscando reposição. Nós perdemos o William Oliveira, que nós estamos buscando reposição. Tem outros atletas que podem ser abordados pelo mercado, ou que a gente também tem a iniciativa de permitir que eles busquem alternativas, então nós estamos atacando exatamente essas posições. O nosso interesse é fazer um 2026 mais competitivo, com uma equipe mais forte, com uma equipe que tenha melhor resultado do que nós chamamos de 25. Isso é inegociável, né? Isso é inegociável. Então isso vai depender de entradas e saídas. Então a gente tem, desde a origem, um número de atletas. Esse número pode variar conforme negociações, a gente também não vai trazer qualquer um, não é? A gente tem objetivos que podem se confirmar ou não, e a gente tem saídas que podem se confirmar ou não. Então, o mercado ele é flexível na medida que ele vai se ajustando aos acontecimentos. Então, sim, há atletas que serão recrutados, há um número razoável. A gente sempre tem que ter em mente que especialmente no Campeonato Brasileiro, que vai iniciar dia 27, 28 de janeiro, que é uma experiência que o futebol brasileiro ainda não viveu, não é? O brasileiro sempre começava final de abril, começo de maio. Manter a base do time é algo que a gente tem por prioridade. A gente não consegue manter todos, mas a gente quer manter o maior número de atletas possível, dentre aqueles que se mostraram competitivos e caíram no gosto da torcida e na avaliação interna. Esse a gente quer manter. Os que não for possível manter, a gente vai repor no nível, no mínimo, igual ou eventualmente melhor. Neste momento, a gente já está observando, a gente já está um pouco mais dedicando um pouco mais de energia para atletas brasileiros, para atletas que se sintam mais familiarizados no ambiente que vão chegar, que é aqui o Vitória, que é o Campeonato Brasileiro, um campeonato difícil, intenso, muitas viagens, jogos seguidos, e que a gente não pode deixar de observar também que o início do nosso Campeonato Brasileiro, que é o importante, também impõe 4, 5 partidas de altíssimo nível, em que a gente quer enfrentá-las com a dignidade que a torcida do Vitória merece, com a dignidade e o tamanho que o Vitória merece. Então, olhar para os jogadores que, nesse momento, são brasileiros, nos dá um pouco mais de segurança de que essa adaptação da pré-temporada será mais bem executada por eles e a gente vai ter uma equipe competitiva logo do início. Então a gente está olhando um pouco mais para jogadores nacionais. Lembrando que você pode comprar na GoCase, usa o cupom GOLVITORIA, capinha, sempre por aqui, sempre utilizo minhas capinhas da GoCase. Promoção de capinha, inclusive, no site, tá? Garrafa térmica, copo térmico, todo mundo que compra sempre fala muito bem. Use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code ou acesse o site, bote www.gocase.com.br/vitória e aproveite o desconto. Inclusive, se você quer ter a sua marca aparecendo aqui diariamente no Canto Rubro Negro, entre em contato com a gente para que você venha a ser um parceiro
parceiro do Canto em 2026. O e-mail é cantorubronegro@gmail.com. Você que tem empresa, você que quer investir numa cobertura de qualidade do Vitória, quer investir em outros projetos com relação ao nosso Leão, entre em contato com a gente pra gente conversar, tá? Estamos aqui na busca de parceiros para que a gente continue melhorando cada vez mais o nosso conteúdo aqui no Canto Rubro Negro. Como eu falei, cantorubronegro@gmail.com é o e-mail. Fale com a gente, ou então fale no Instagram, @cantorubronegro, não tem problema não. Ou então comente aqui para que a gente converse, beleza? Bom, meus amigos, vamos falar agora a respeito da situação de Machado e Thiago Couto. Eduardo Serra foi o primeiro a noticiar. Urgente. Felipe Machado indo para o Sport e Thiago Couto ficando no Vitória em definitivo. Não tem nada certo ainda, mas é sim um caminho muito possível. Machado iria para o Sport tem sim interesse em Machado, e Thiago Couto ficaria aqui no Sport Clube Vitória em definitivo. Eu faria sim essa troca, eu não pensaria duas vezes. Acho que Machado é um bom jogador tecnicamente, um cara interessante que tem força para jogar, mas que ainda peca muito em intensidade. A gente sempre fala aqui que intensidade não é só correr de um lado para o outro. Ele demora um pouco mais de reagir, seja na parte defensiva, de encurtar um pouco mais, ou então de ter um pouco mais de intensidade nos movimentos com bola para que ele gira o jogo mais rápido. É um jogador de boa qualidade técnica, acho que isso é unanimidade. Qualidade técnica, de fato, ele ajuda. Mas para o que a gente está pensando para 2026, apesar de ser um cara que tem força para ganhar duelos, é um cara de boa qualidade técnica, não encaixa exatamente no conceito de intensidade que o Vitória está pensando para 2026. Então, eu faria sim essa troca. Thiago Couto, para mim, fundamental na reta final. Acho o Gabriel mais goleiro, como já falei aqui várias vezes, mas eu começaria o ano com o Thiago Couto. Acho justo. Acho que pela Série A, pela reta final de Série A que Thiago Couto fez, merece começar na Série A como titular do Sport Clube Vitória. Quero saber a sua opinião e sim, é um caminho bem possível, tá? Vou trazer agora, meus amigos, algumas informações da página Mais SCV, e a página de fato acertou nas informações. Primeiro, eu vou trazer aqui especificamente a respeito do orçamento, e eu sempre faço um disclaimer com relação a isso. Eu vou explicar para a galera exatamente o que seria esse disclaimer. A situação é a seguinte, meus amigos: o maior orçamento da história do Vitória, de fato, foi aprovado, tá? A gente teve o maior orçamento da história aprovado. O VMix está dando erro aqui para colocar na tela por algum motivo, mas agora foi. A gente teve o orçamento aprovado no valor de 291.002, valor bruto. Lembrando que em 2025 o valor bruto foi de 282,3. Como a audiência é sempre rotativa, tá virando moda ficar falando isso toda hora, né? Como a audiência é rotativa, eu vou aproveitar e explicar pra galera que talvez mais nova, não sei, que não tem tanta noção com relação ao orçamento. Primeiro, esse orçamento é para o clube. O Vitória não tem 290 milhões, 293 milhões só pro futebol. Orçamento é previsão. Beleza? Então o Vitória tem a previsão de ter um orçamento nessa faixa. Isso não significa que o Vitória vai alcançar. O Vitória pode ficar abaixo do que é orçado, pode vender menos jogadores do que imagina, pode ter menos receita de sócio, de estádio, de meta esportiva, como foi em 2025 do que imagina, ou pode passar o orçamento de outras formas ou das mesmas formas que eu citei aqui. A gente não sabe ainda exatamente qual é o orçado para o futebol profissional. Esse documento aprovado, a previsão orçamentária, vamos assim dizer, ele engloba funcionários, ele engloba futebol, base, estrutura, absolutamente tudo que envolve o clube, o Sport Clube Vitória. Claro, eu estou aguardando a publicação do documento, caso ele venha a ser publicado. Geralmente ele é publicado, né? Para que a gente tenha acesso às informações e que a gente consiga explicar tudo aqui certinho para vocês, mas é de fato o maior orçamento da história do clube. A gente tem que saber o quanto está previsto, quanto está previsto para o futebol. E aqui a gente tem algumas situações. Primeiro, menos desgaste, mais vitória. Eles trazem a informação, a página Mais SCV, a informação está correta, que o Vitória em 2025 percorreu cerca de 50 mil quilômetros em viagens, e esse alto volume de deslocamentos gera cansaço. A gente viaja muito aqui fazendo as transmissões, e viajar é extremamente cansativo, de fato. Assim, quem trabalha viajando sabe do que eu estou falando. Você dorme numa cama que não é a sua. Eu tenho 1,88 m, então em alguns hotéis a cama é menor que eu fico com metade da canela e o pé para fora. Você, enfim, realmente tem um desgaste muito grande nas viagens. Para minimizar esse impacto, o clube deve anunciar até o dia 5 de janeiro um novo patrocinador que irá bancar as viagens em voos fretados. Serão 7 voos ao longo da temporada, incluindo uma aeronave com 120 lugares. Parte dos assentos, essa parte é massa, será disponibilizada para o torcedor rubro-negro, que poderá adquirir um pacote especial, ajudando diretamente o clube a reduzir custos e melhorar desempenho em campo. Eles falaram aqui de 7 voos. Vamos lá, nós vamos aqui pela lógica. Curitiba, Atlético Paranaense,
sem a menor dúvida, não tem voo direto daqui para lá. Chapecó, com certeza absoluta. Pará, com certeza absoluta. Que eu me lembre, não tem voo direto, deixa a galera me corrigir. Quando eu fui na Série C, a gente fez Salvador, Recife, Belém do Pará. Então, a gente já tem 4 aí. Com mais Internacional e Grêmio, 6. E aí fica faltando o último, que eu provavelmente estou esquecendo de alguém, mas acredito que seria de fato para as regiões mais abaixo do mapa pra gente, né? Chapecoense, Inter, Grêmio, Coxa, Cap e mais algum aí que eu devo ter esquecido porque eu tô cansado. Então me ajude aí. Imagino que são esses 6 e aí fica faltando um que seria o 7º. Comente aí. A galera a galera gosta de corrigir as coisas, mas dessa vez pode me corrigir, tá? Tá de boa. Se você puder, me ajude com o 7º, que eu confesso que não me lembro agora qual seria. Pausa. Eu estava editando o vídeo e lembrei. Muito provavelmente Mirassol, já que para chegar lá você precisa fazer Salvador, São Paulo, São José do Rio Preto e de São José do Rio Preto chegar em Mirassol. Imagino que o Vitória fretaria para fazer Salvador direto para São José do Rio Preto. Então, finalmente, agora vai, vamos lá. Remo, Curitiba, Cap, Mirassol, Chapecoense, Grêmio e Inter. Para mim, muito claro que seriam esses 7. Muito claro também que você pode se cuidar com o Tom Jefferson. Tom é médico do Vitória, médico da Seleção Brasileira. Eu continuo fazendo acompanhamento. Entre em contato, dê uma olhada no Instagram dele. Atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Todo mundo que faz o acompanhamento fala e fala muito bem. Não é para menos, né? Mas é isso. Tem outras, na verdade, informações aqui. De acordo com a página Mais SV, a Academia do Leão já é um sucesso. Com despesas inferiores a 900 mil, a Academia do Leão já alcançou um faturamento superior a 1 milhão, mostrando que o projeto é autossustentável. Atualmente, a academia conta com 380 alunos matriculados e a previsão é chegar a 500 alunos em breve, reforçando o crescimento e a aceitação do projeto pela torcida e pela comunidade. É bom lembrar que a Toca do Colossal especificamente não, mas aquela área ali foi inaugurada, salvo engano, em 2024. A gente tem realmente pouco tempo e de fato vem funcionando. Calma, tem mais notícia aqui. No dia 5 de janeiro, o presidente Fábio Mota viajará para a Europa para uma série de reuniões com players do futebol internacional. Vejam, a informação que eu tinha era que seria com os clubes da Série A, não apenas Fábio Mota. A gente vai apurar aqui, vai trazer tudo para vocês certinho, mas a informação que eu tinha é que não seria apenas Fábio Mota, que seriam os clubes da Série A e por conta disso o Vitória também estaria viajando. Porém, de fato, a informação de que o Vitória teria reuniões com possíveis players de fato é verdade. Gente, eu sei que o assunto SAF chama muita atenção, a galera fica logo empolgada. São reuniões, apenas isso. Claro, o Vitória, já que está indo para o exterior, eu acho até meio óbvio que vai ter reuniões. Nós vamos aguardar aí nos próximos capítulos. Será, até onde eu sei, uma viagem com todos os times da Série A. Vou procurar mais a fundo. O presidente Samir Chaldi da CBF de fato estará, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque de fato existem reuniões marcadas com esses possíveis players. Ainda são reuniões, é tudo muito embrionário ainda. Eu sei que, como eu disse, SAF sempre mexe muito com a galera e eu concordo. Acho que nesse triênio a gente vai precisar achar um bom investidor, a gente vai precisar achar algo que eleve de fato o nosso patamar. Acho que isso é unanimidade. Só que eu sempre prego aqui cautela pra gente não fazer de qualquer jeito e não achar que tá tudo sendo feito rápido, apesar de concordar que a gente já deveria estar bem mais adiantado no processo, tá? Mais uma informação aqui é com relação a Ramon. Apesar de todo o perrengue que vem circulando nas redes sociais, o Vitória segue ativo no mercado e deve fechar a contratação de Ramon pelo valor de 4,5 milhões. As negociações ainda estão em andamento, mas há otimismo nos bastidores para um desfecho positivo. E de fato, vou apurar ainda com relação ao valor, mas Ramon de fato está encaminhado para ficar por aqui. Nós estamos aguardando também cenas, né, dos próximos capítulos, mas de fato Ramon está bem encaminhado. Se esse for o valor, eu confesso que eu tenho dúvida, o que daria algo na casa de 800 mil dólares, então é bem possível que seja realmente nessa linha, faz sentido em termos de mercado, valor de mercado, mas vamos aguardar, como eu falei, porque não tem nada assinado ainda de nenhuma parte, então a gente vai aguardar para ver. O fato é que essa página aqui trouxe informações, não sei se alguém falou demais na reunião do conselho, mas de fato as informações são verdadeiras. A página também traz que o Vitória já tem um zagueiro fechado. Vamos aguardar. Inclusive a página traz que o nome de Tuller ganhou força nos últimos dias, que a gente saiba, que eu saiba pelo menos, não, o nome não é Tuller.
Se Tuller aparecer contratado pelo Vitória, eu vou fazer vídeo correndo, o Paulo vai fazer análise correndo, porque a gente realmente não está sabendo se for Matheus Tuller. Então, deixo bem claro aqui para vocês que até onde eu sei, não procede. Mas como eu falei, o Vitória é uma caixinha de surpresas, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falando agora rapidamente sobre David, meus amigos, o Vitória de fato tentou entender a situação do atleta e, de acordo com o Globo Esporte, com as condições apresentadas pelo Vasco e pelo staff de David, ou seja, o Vasco queria vender o atleta. O Vitória não deve voltar a negociar com o clube carioca a contratação do atacante. Eu não descartaria. De fato, está mais difícil. De fato, como a própria matéria do Globo Esporte traz, as conversas esfriaram, mas mesmo assim nós vamos aí aguardar, porque eu não descartaria totalmente. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Léo, você tá sabendo de algo? Não, tô sabendo de nada. Mas acredito que o Vitória vem David, o perfil de fato que a gente vem buscando para esse ano. Acho que o Vitória deu aquela segurada, mas a gente sabe que o Vitória gosta de rodar em círculos, né? Então eu não me surpreenderia se em algum momento o Vitória voltasse a conversar. Já dei minha opinião aqui, acho que ajuda sim, de fato. Vou resumir, tá? A gente na live falou mais sobre isso, mas acho que ajuda, mas eu não pagaria. Seria por empréstimo mesmo e fim de papo. Mas vamos aguardar, como eu falei, porque o Vitória gosta de ficar rodando em círculos, daqui a pouco volta a conversar de novo. Como foi o próprio Mandaca, conversou no começo, não conseguiu, depois tentou de novo. Vamos aguardar, beleza? É isso, meus amigos. Várias informações aqui. Essa página realmente trouxe muitas informações verdadeiras. Quero saber o que é que você acha disso tudo. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Um abraço, meus amigos. É nóis, tá? Valeu. Tamo junto. Vire parceiro do Canto. cantorubronegro@gmail.com. Vamos lá pra 2026 fazer a maior cobertura da história do Vitória. Valeu, galera. Um abraço. Tô olhando aqui onde é que encerra o vídeo. Eu tô cansado. Fui. É nóis. Valeu. Pera aí. O vídeo não acabou. Eu estava editando e também lembrei que eu preciso falar de Léo Pelé. Só pra deixar claro, foi de fato oferecido, mas não interessa ao Vitória. Não tem absolutamente nada, até onde eu saiba, entre Léo Pelé e o Vitória. Então não procede. Tá na thumb e eu tô falando aqui pra vocês. Não procede. Léo Pelé, até onde a gente sabe, não é um dos vários nomes aí que o Vitória de fato demonstrou interesse. Não tem nada a ver com Léo Pelé. Agora sim. Cansei, o vídeo está acabando. Tamo junto, qualquer novidade estamos aqui, sempre de plantão. Agora sim, um abraço, galera, valeu, tá? Fui, de verdade agora. Valeu.